boa noite. Inicia-se na TV Marília o programa Saúde Marília, o programa semanal para discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do programa. Anote aí o e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. A produção do programa separou para a discussão nessa noite o tema cirurgia bariátrica, endoscopia no diabetes. Há 18 milhões de pessoas nos Estados Unidos com diabetes e 6,3% da população mundial tem prevalência do diabetes. 90 a 95% das pessoas apresentam o diabetes tipo 2. E o diabetes foi a 6ª causa de morte nos Estados Unidos no ano de 2000. Para a discussão desse tema, cirurgia bariátrica, endoscopia no diabetes mellitus, Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Fábio Teixeira, que é gastroenterologista e convidado que já foi outras vezes a participar do Saúde Marília, volta nessa noite abordando esse tema. Dr. Fábio Teixeira, nossa primeira pergunta, cirurgia bariátrica e diabetes mellitus. No passado era uma discussão, hoje uma realidade. Boa noite. Boa noite, Milton. Realmente, a cirurgia bariátrica, antigamente, eu diria, 10 anos atrás, ainda se existia dúvidas, principalmente no Brasil, com relação às indicações e até os benefícios da própria cirurgia. Mas passados aí praticamente uma década, quase uma década e meia, já não existem dúvidas quanto aos benefícios que a própria cirurgia bariátrica pode trazer em relação ao diabetes. A gente sabe que dentro dos pacientes obesos que têm indicação de cirurgia, aqueles que têm índice de massa acima de 40, estima-se que exista uma prevalência do diabetes nesses pacientes obesos de cerca de 20 até 40%. E o mais interessante, Milton, que se descobriu depois com o passar do tempo e com a análise dos resultados obtidos com a cirurgia bariátrica ou a cirurgia de obesidade, se percebeu que aqueles pacientes que eram operados com o objetivo da redução do peso, única exclusivamente, principalmente com a redução do peso, eles tinham resolvido a doença diabetes em cerca de até 90% dos casos. E começou-se a analisar o porquê que isso ocorria. E hoje se sabe que está envolvido uma série de hormônios, não só a restrição calórica, que é a causa da melhora glicêmica desses pacientes, que vai ser praticamente o objetivo da nossa discussão de hoje. Podemos dizer que a cirurgia bariátrica restaura aquelas anormalidades metabólicas que ocorrem no diabetes? Milton, de certa forma, eu estou voltando de um congresso nos Estados Unidos que eu acredito que seja o grande divisor de águas entre quando se indicar e se indicar algum tipo de terapêutica no paciente diabético que não a terapêutica conhecida e consagrada de mudança de hábitos alimentares, atividade física e a terapêutica com relação a drogas que causam diminuição da glicemia. E esse congresso teve o objetivo em debater exatamente essa pergunta que você me fez. Esteve presente nesse congresso, estiveram presentes uma série de pessoas representando as principais sociedades cirúrgicas de todo o mundo, relacionados então à própria cirurgia bariátrica, cirurgia da obesidade. E o mais importante, esteve representada também as sociedades clínicas do tratamento do diabetes de todo o mundo, inclusive a Sociedade Brasileira do Diabetes, a representante brasileira do tratamento do diabetes aqui no nosso país. E o mais interessante, também estava presente um representante da Organização Mundial de Saúde. Então, como a gente sabe, tanto o diabetes quanto a obesidade são uma epidemia em todo o mundo, né? Como você já começou falando, que cerca de 7% da população é diabética. E hoje já se estimam esses dados mais atuais, esse congresso foi apresentado, os dados já do segundo semestre, então, de 2007, nos Estados Unidos,
que estima-se que até 15% da população hoje americana é diabética. E justamente isso em decorrência da própria aumento da prevalência da obesidade. A gente sabe que existe uma doença hoje conhecida como diabesidade. Então é aquele paciente diabético único e exclusivamente em decorrência da obesidade. E o mais interessante, a cirurgia bariátrica, com a redução do peso que ela gera, ela também levou então à normalização dos níveis glicêmicos. E com as pesquisas que foram sendo realizadas com o passar dos tempos, se descobriu exatamente isso que você me perguntou. Existe sim uma série de hormônios, que são as incretinas, relacionadas, hoje se sabe, pelo menos em parte, com a gênese do diabetes, que melhoram bastante então a secreção dessas incretinas quando se faz os desvios intestinais e a redução gástrica que se é necessária na cirurgia do obeso. E com isso, consequentemente, se levou-se à normalização desses níveis de incretina e com isso a normalização dos níveis glicêmicos. Professor Fábio, a indicação clássica da cirurgia bariátrica ainda preserva o índice de massa corpórea acima de 40? Sem dúvida, Milton. Esse índice de massa é uma coisa, então, muito interessante. Por que se indica a cirurgia da obesidade em índice de massa acima de 40? E o que é esse índice de massa? Hoje já ficou praticamente popularizado o que é o índice de massa, que é o nosso peso dividido pela nossa altura ao quadrado. Perfeito. Se esse índice for acima de 40, está indicado a cirurgia. Por que se utiliza esse índice? Que existem estudos clássicos na literatura que mostram que o índice de massa aceito como normal, que seria até 25, acima desse índice existe uma correlação direta entre o aumento de comorbidades e inclusive com o aumento da mortalidade. Então foi por isso que se descobriu que a partir do índice de 40 havia um aumento exponencial da mortalidade, das comorbidades relacionadas à obesidade. Foi por isso que se instituiu o índice de 40 como índice, seria o de corte para indicar a cirurgia. Mas desde 1991, no consenso americano promovido pelo Instituto Nacional de Saúde, que seria o órgão do Ministério Americano de Saúde, também se instituiu a indicação do tratamento cirúrgico do paciente quando ele é portador de algum tipo de comorbidade. E que tipo de comorbidade? A mais comum, sem dúvida nenhuma, diabetes. Então se sabe, e já se aceito, desde 91 nos Estados Unidos e no Brasil, eu acredito que desde 1999, quando foi publicada a primeira portaria no Brasil com relação ao tratamento do obeso, então se sabe também que o paciente acima de 35 de índice de massa e que seja portador também de algum tipo de comorbidade, ele tem indicação de cirurgia. E sem dúvida, a principal indicação é o diabetes. Então é aquele paciente obeso, não é um obeso grave, acima de 40, mas é um obeso moderado, porém que é portador de diabetes, portador de algum tipo de outra comorbidade associada à obesidade, de difícil controle clínico, que é o mais importante, Milton. Eu não estou aqui para dizer que diabetes tem que ser tratado cirurgicamente, tá? Mas eu estou aqui para dizer que hoje se é discutido, sim, que em alguns casos, como a gente está dizendo, então pacientes acima de 35 de índice de massa, portadores de diabetes de difícil controle clínico, sem dúvida nenhuma, existe a indicação do tratamento cirúrgico. Professor Fábio, nesse congresso, quais técnicas cirúrgicas foram discutidas, as mais recentes, e se houve alguma técnica nova associada a esse tema cirurgia bariátrica? Milton, depois do advento da cirurgia bariátrica e da descoberta dessa série de incretinas que nós estamos comentando, os GLP-1, o GIP, PYY, entre outras incretinas, que estão relacionadas principalmente com o aumento da insulina ou com o aumento da capacidade da ação da insulina no corpo, consequentemente, então, com a melhora dos níveis glicêmicos do nosso paciente, começou-se a discutir outras técnicas. Existe um pesquisador
muito clássico da literatura, que é o professor Francisco Rubino, que era pesquisador em Roma e hoje é um dos pesquisadores e é o chefe do Serviço de Cirurgia Metabólica da Universidade de Cornell em Nova York. E o professor Rubino foi um dos primeiros a descrever as mudanças incretínicas que ocorrem depois de alguns desvios do intestino, e desvios esses que são indicados para o tratamento do obeso. E com isso, uma das cirurgias que começou-se a ser preconizada, pelo menos em nível experimental, foi o bypass do duodeno jejunal, que simplesmente é um desvio do estômago, fazendo com que o estômago esvazie diretamente numa parte do intestino, um pouquinho distante da onde ele esvaziava, que é o duodeno. Então isso, uma coisa muito simples que já foi utilizada no passado para o tratamento da úlcera e ainda é utilizado em algumas situações hoje, se descobriu que com essa simples mudança em ratos diabéticos obesos e em ratos diabéticos não obesos, com essa simples mudança do intestino se conseguiu os níveis glicêmicos normalizados nesses animais. E, consequentemente, depois de uma série de estudos em animais, hoje já existem 2 protocolos clínicos e o Brasil, mais uma vez, é pioneiro nesse tipo de estudo, principalmente em São Paulo com o professor Ricardo Cohen no Hospital São Camilo. Hoje já existe um protocolo muito bem delineado com o bypass do duodeno jejunal em casos de pacientes com diabetes, de muito difícil controle clínico, com índice de massa variável entre 35 e 37, e esses pacientes que estão sendo submetidos ao bypass do duodeno jejunal, que é a técnica descrita primeiramente pelo professor Rubino e hoje sendo executada pelo professor Cohen em São Paulo, já se vê resultados extremamente animadores com o ponto de vista do controle glicêmico desses pacientes. Então, o bypass do duodeno jejunal é uma das cirurgias que em nível, principalmente de protocolos clínicos muito bem controlados, principalmente em universidades, já vem sendo realizados no mundo. A endoscopia pode ser também uma alternativa ao tratamento do diabetes? Então, Milton, essa eu acredito que vai ser no meu entender, a grande revolução, talvez, do tratamento do diabetes. A gente sabe, então, que desviando-se o alimento do duodeno, ainda não sabe-se qual seria o mecanismo, se atribui ao GIP, ao GLP, entre outras incretinas, mas se sabe-se que ao desviar o alimento do duodeno e fazendo com que o alimento ingerido seja esvaziado diretamente no jejum, numa parte mais distal do intestino delgado, se sabe que você consegue normalizar os níveis glicêmicos de pacientes, hoje a gente já pode dizer, de pacientes diabéticos. Então, nessa mesma época que o professor Rubino, em Roma, ele começou a fazer os estudos experimentais, isso aí no ano de 2000, 2001, ele já começou a imaginar, então, se desviando o alimento da parte inicial do intestino, poderia normalizar os níveis glicêmicos, e que tal a gente fazer um desvio utilizando-se, então, uma prótese que ligaria o estômago à parte mais distal do intestino. E aí ele criou, de uma forma experimental, um dispositivo, parece uma camisinha, que era fixado no estômago. Então o alimento entrava dentro dessa camisinha, não conseguia então ter contato com a primeira parte do intestino e ia ser esvaziado mais à frente no jejum. E com isso, esses animais normalizaram também os níveis glicêmicos. Baseado nesses estudos experimentais, uma indústria americana comprou a patente dessa ideia, que é a GI Dynamics, e essa empresa hoje já está em nível de fase 3 de experimentação, então fase 3 já com trials, né, já com estudos já em humanos, já com vários centros participando, da colocação de uma prótese que ela é fixa numa parte do estômago e no duodeno, e essa prótese parece uma camisinha, a gente chama de uma manga, de uma sleeve, que esse alimento vai adentrar dentro dessa prótese, vai passar toda a parte inicial do intestino sem ser absorvido,
e só vai ser despejado mais à frente no intestino delgado. Com isso, o paciente desvia então o contato do alimento, ele perde um pouco de peso e normaliza os níveis glicêmicos. Então, os primeiros estudos, que já foram até publicados no começo desse ano, numa revista, uma das mais importantes revistas de cirurgia de obesidade, já mostram um resultado em humanos extremamente satisfatório, e agora já tem 3 centros, um centro inclusive brasileiro no Hospital das Clínicas em São Paulo, já colocando essa prótese já em pacientes. Aí eu quero deixar bem claro, quem são os pacientes que estão entrando nesse estudo? São pacientes que estão esperando para ser submetidos à cirurgia de obesidade e precisam perder peso. Então são pacientes que têm diabetes, estão prontos para fazer a cirurgia e precisam perder um pouco de peso para operar. Eles colocam, então, é lógico que eles são convidados a participar do estudo, eles são instruídos de tudo, dos prós e contras desse estudo, e eles estão, então, entrando nesse estudo, e os resultados iniciais também nesse estudo brasileiro é extremamente satisfatório. Saúde Marília discutindo nessa noite o tema cirurgia bariátrica, endoscopia no diabetes, com a presença do professor Dr. Fábio Teixeira, médico gastroenterologista. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite debatendo cirurgia bariátrica, endoscopia no diabetes, com a presença do professor doutor Fábio Teixeira, médico gastroenterologista. Professor Fábio Teixeira, alguma contraindicação no caso de se indicar e se tentar a cirurgia bariátrica? Milton, a contraindicação é totalmente relativa, né? Os protocolos mundiais com relação à indicação de cirurgia bariátrica são muito bem já desenhados, né? A gente falou, então, índice de massa acima de 40 e pacientes com índice de massa acima de 35, desde que tenham algum tipo de comorbidade. Com relação à idade, se aceita que a idade entre 18 e 65 anos, é lógico que eu não estou dizendo que um paciente que tenha 66 anos está totalmente contraindicado e um paciente que tenha 17, 16 anos não vai ser submetido a um tratamento cirúrgico de obesidade. Todos os casos têm que ser discutidos individualmente se estiverem fora desse protocolo. Mas eu diria que a contraindicação principal, eu acho que é com relação à condição clínica que porventura esse paciente possa ter no momento da indicação da cirurgia. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica extremamente grave que consome o indivíduo. E existem pacientes que são obesos, que são portadores de doença cardíaca, doença pulmonar, entre outros tipos de doença que muitas vezes possa gerar uma contraindicação ao ato operatório. Mas eu diria que essa contraindicação possa ser momentânea até uma melhora, uma perda de peso desse paciente, um controle, por exemplo, glicêmico, um controle dos níveis pressóricos e até a indicação da cirurgia. Na visão do professor, indivíduo obeso, diabético operado, após, no segmento, tem uma redução no custo econômico no segmento do tratamento, já que ele vai utilizar menos drogas posteriormente? Isso é fantástico, né, Milton? Você também você é um especialista e convive também com essa doença como muitos outros colegas. A gente sabe que o custo socioeconômico de um paciente diabético é extremamente alto e um paciente obeso diabético muito mais. E a gente sabe que, como eu disse no início, a normalização dos níveis glicêmicos após a cirurgia da obesidade acontece em até 90% dos casos. Inclusive, foi publicado recentemente um estudo de meta-análise com mais de 135 trabalhos feitos em todo o mundo, onde mostra realmente, de uma forma, pela primeira vez, com mais de 150 mil pacientes obesos diabéticos operados nesse estudo, então se mostra realmente
a melhora assustadora do diabetes após a cirurgia. E existem estudos onde foi analisado o custo de um paciente diabético operado, obeso diabético operado com relação àquele não operado, e sem dúvida o gasto desse paciente não operado é muito maior. E esse gasto normalmente se reflete em cima do próprio paciente em outros países e no nosso país, onde muitas vezes o próprio governo arca com esse custo. Então, com certeza, esse custo ele é distribuído para todos nós que pagamos impostos. Na visão do professor, normalização dos níveis glicêmicos, redução do colesterol, triglicérides, essas adaptações vão acontecendo logo após o ato cirúrgico? Então, Milton, essa pergunta que você fez é fundamental. Quando se começou a observar, é interessante, em 1995, o professor Walter Pourres, que é uma pessoa extremamente inteligente, que estava também nesse congresso, e tem que estar, porque ele foi uma das primeiras pessoas que identificou e publicou esse achado. Ele começou a observar que os pacientes que eram operados nos Estados Unidos, no grupo dele, tinham normalização dos níveis glicêmicos antes mesmo de perder peso. Então, aqueles pacientes chegavam com glicemia alta para serem operados, eles operavam, dali 2, 3 dias onde ele recebia alta, eles praticamente estavam euglicêmicos, não necessitando sequer nenhum tipo de droga. E aí começou a se observar que, na verdade, aquela redução dos níveis glicêmicos estava diretamente associada, na verdade, a não a redução do peso, e sim a algum outro mecanismo que não só a redução do peso e a restrição de calorias ingeridas por aquele paciente que estava recentemente operado. E foi aí que começou-se toda a pesquisa com relação de como a cirurgia da obesidade consegue normalizar níveis glicêmicos. Você está vendo que em momento algum eu falei em cura. Inclusive, existe até um editorial recente que saiu na nossa revista de obesidade, onde a gente não pode dizer cura de forma alguma, mas eu posso dizer que o meu paciente tem normalização dos níveis glicêmicos, normalização de hemoglobina glicada, não normalização, mas hemoglobina glicada abaixo de 7. E o mais interessante, Milton, esse estudo de meta-análise que eu comentei com você mostra que esses dados não são dados de um dia, um mês, um ano, são dados de 10 anos. Existem pacientes com normalização dos níveis glicêmicos e hemoglobina glicada normal, abaixo de 7, com mais de 10 anos de operado. Então, nós não estamos mais falando em algo que até então era especulação. Nós estamos falando que existe forte evidência que, com o desvio, com a cirurgia que se promove para o tratamento da obesidade, essa cirurgia traz normalização dos níveis glicêmicos. E eu também não estou aqui dizendo que pacientes diabéticos vão ser operados a partir de hoje. Não, mas a gente não pode fechar os olhos a essa realidade. Vai sim existir, em casos muito selecionados, um papel para a cirurgia do diabetes. Na visão do professor, a endoscopia como também uma alternativa ao tratamento, da mesma forma que a cirurgia bariátrica, para um futuro próximo? Eu acredito também, Milton. A endoscopia nesse primeiro Congresso Mundial de Terapêutica não medicamentosa do diabetes, né? Então aí envolve as terapêuticas endoscópicas e cirúrgicas, ficou claro entre os pesquisadores e os debatedores, tanto da Organização Mundial de Saúde, como da American Diabetes Association, como também da Associação Americana de Endocrinologia, da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e entre outras sociedades, que a grande novidade nesse tratamento seria a colocação dessa manga, dessa camisinha, dessa prótese intestinal com o desvio do alimento para o intestino. Isso, sem dúvida, existem resultados extremamente promissores e todas as sociedades foram unânimes em dizer que, com certeza,
vai existir um papel muito grande para essa camisinha num futuro bem próximo. Agora, Milton, a gente sabe, e esses estudos mostram, que aquela camisinha, ela fica colocada no estômago, desviando o alimento, por mais ou menos 11 meses. Os estudos que mais ficaram mais tempo foram 11 meses. Agora, retirando-se essa camisinha, você vai promover a restauração total da integridade do trato gastrointestinal daquele paciente. Então, você vai promover o retorno de toda a condição que ele tinha antes da colocação da camisinha. Então, se discutiu nesse congresso que eu participei, é que talvez aqueles pacientes que se beneficiem com a camisinha, talvez sejam aqueles pacientes que no futuro serão indicados para um outro tipo de terapêutica e aí sim, uma terapêutica mais definitiva. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Fábio Teixeira para suas considerações finais, agradecimentos finais nesse tema, cirurgia bariátrica, endoscopia no diabetes. Milton, primeiro eu gostaria mais uma vez de agradecer a você, a TV Marília, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui debatendo um tema tão interessante, tão atual, né, Milton? Nós estamos vivendo uma época que eu diria que é um divisor de águas, né? Agora, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa, que foi também chamado nesse congresso nos Estados Unidos. Eu estava num país extremamente rico, onde uma economia, apesar de ter balançado esses últimos tempos, uma economia extremamente estável e rica, aonde se tem dados americanos que somente 1% do obeso americano mórbido com indicação de cirurgia tem acesso à cirurgia. Nós estamos falando dos Estados Unidos da América. 1% do americano obeso mórbido, que se estima que chega a 7% da população, então vamos por aí 21 milhões de americanos, 1% somente tem acesso à cirurgia. Se nós estamos falando disso nos Estados Unidos, você pode imaginar o que é isso no Brasil. No ano de 2006, foram realizadas 22 mil cirurgias bariátricas no Brasil, de convênio e particular, e foram realizadas somente 5 mil no âmbito público do SUS. E a gente sabe que cerca de 70% da população, ou até 80%, somente tem o convênio SUS, o convênio público, e 30% da população tem convênios ou seguro-saúde. Então, é nítido e evidente para a gente que, infelizmente, as políticas de saúde no Brasil, com relação principalmente à obesidade, são precárias. Não estão se operando pacientes obesos no Brasil, no sistema público, como se deveria. E isso é muito triste. E eu não sei, e eu estou aqui simplesmente para um chamamento. Talvez precise a própria sociedade se juntar e se olhar de uma forma diferente para esses indivíduos. Que existem uma série de indivíduos, existe hoje cerca de 4 até 5% da população brasileira obesa mórbida que não tem muitas vezes acesso a um tratamento que poderia muitas vezes restaurar-lhe a vida. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema cirurgia bariátrica, endoscopia no tratamento do diabetes. Temas e sugestões podem ser encaminhados à produção do programa saudemarília@unimedmarília.com.br. Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.